Boa noite, turma. Esse vídeo tem como objetivo resumir os principais tópicos discutidos durante a disciplina Balança de Corcar do programa FGV Online. Tudo bem? Inicialmente, eu vou passar slide por slide nos principais pontos dos livros escritos por Kaplan e Norton, os criadores do Balança de Corcar, estes que abordam a evolução do BSC. Então, o primeiro livro do BSC chama-se Estratégia em Ação. Nesse livro nós somos apresentados ao Balança de Corcar. Kaplan e Norton percebem, antes de escrever esse livro, que as estratégias, o desenvolvimento das estratégias, não é o principal problema, não é problema para as organizações. As organizações não têm problema em desenvolver a estratégia, em formular a estratégia. O problema das organizações é executá-las. Eles perceberam que na década de 80, menos de 10% das estratégias formuladas eram implantadas com êxito. Ou seja, na maior parte das organizações, o verdadeiro problema não era a estratégia formulada, mas sim a sua execução. Eles perceberam que o grande problema, o que levava a isso, eram as ferramentas inadequadas para a execução e mensuração da estratégia. É nesse livro que nós somos apresentados ao Balança de Corcar. Não é à toa que o nome do livro é A Estratégia em Ação. Essa era a maior dificuldade dos executivos das organizações. Planejar e conseguir executar bem aquilo que foi planejado, atingindo as metas organizacionais. O segundo livro é a Organização Orientada para a Estratégia. Não adianta nada fazer um bom balanço de Corcar sem transformar a organização, fazer com que a organização seja completamente orientada, focada na estratégia. E para que essa organização se torne orientada para a estratégia, Kaplan e Norton colocam 5 focos principais, 5 pontos a serem desenvolvidos dentro da organização para que ela fique orientada, se torne orientada para a estratégia. E que isso seja culturalmente aceito de forma mais natural. Então, o primeiro é traduzir a estratégia em termos operacionais. Falar a linguagem operacional. Não adianta eu fazer um planejamento estratégico e esse planejamento estratégico não falar a linguagem operacional. Não adianta nas altas esferas, na alta administração, a gente ter um planejamento estratégico primoroso e as pessoas que estão na ponta da linha não saberem, né, de que forma irão contribuir para a estratégia. O segundo é alinhar a organização à estratégia. Não adianta nada a organização não agir de forma sinérgica. A organização tem pedaços que precisam trabalhar de forma alinhadas, produzindo sinergias de forma que a estratégia as estratégias sejam alcançadas. 3. Transformar a estratégia em tarefa de todos. Então, para que a organização seja orientada para a estratégia, todos os indivíduos da cadeia, da corrente que forma a organização, precisam orientar as suas atividades para a estratégia. Também não adianta nada fazer o planejamento estratégico, traçar uma série de atividades e não converter a estratégia em um processo contínuo, um processo natural para a organização. O quinto, mobilizar a mudança por meio da liderança executiva, reflete bastante uma frase que eu costumo usar nas aulas de Balança de Corcar. A palavra convence, o exemplo arrasta. Então, a liderança executiva, por meio do exemplo, precisa mobilizar essa mudança, que é, querendo ou não, implantar o Balança de Corcar, utilizar o Balança de Corcar, converter a organização para que ela se transforme, se torne orientada para a estratégia, é uma mudança.
Então a liderança executiva precisa mobilizar essa mudança. O terceiro livro é Alinhamento. Nesse livro, Kaplan e Norton diz o seguinte: a estratégia corporativa notável não é apenas um conjunto aleatório de blocos de construção, mas um sistema de partes independentes, cuidadosamente concatenadas. Na estratégia corporativa excelente, todos esses elementos, recursos, negócios e organização, estão alinhados entre si, estão focados. É ali onde todas essas partes irão chegar. E vão chegar através do desenvolvimento de sinergias. As sinergias resultam de interações excelentes entre as unidades de negócio. E essas interações potenciais devem ser reconhecidas explicitamente nas estratégias e nos scorecards. Ou seja, cada parte da organização precisa contribuir para o todo, que é a estratégia organizacional. É muito comum, nas questões relacionadas ao livro de alinhamento, tratar desse ponto aqui, ó, compartilhamento de processos de negócio. Se eu quero criar sinergia ou sinergias entre as unidades, eu preciso compartilhar os processos de negócio. Outro ponto importante é o seguinte: cada unidade de negócio, cada departamento precisa contribuir através da sua atividade de fim para que a estratégia seja alcançada. Eu sou de TI, eu trabalho na área de tecnologia de informação. Como é que eu posso contribuir para que a estratégia seja alcançada? A gente sabe muito bem que o alinhamento TI-negócio é importantíssimo e é uma das disciplinas que atualmente preocupam bastante os executivos. Mas não apenas a TI, a área financeira, a área de marketing, a área de operações, todas elas precisam contribuir e, através da sua força, ser mais uma peça dentro desse quebra-cabeça institucional que é a estratégia. O quarto livro é Mapas Estratégicos. Falamos bastante em sala de aula dos mapas estratégicos. O mapa estratégico é apresentado seguindo a ordem de casualidade entre os objetivos estratégicos. É ali que a gente vai contar a história da estratégia. Os mapas estratégicos normalmente são construídos através de 4 perspectivas: a perspectiva aprendizado e crescimento, perspectiva processos internos, perspectiva clientes, perspectiva financeira. Qual é a lógica disso? Investindo nos meus ativos intangíveis, na perspectiva aprendizado e crescimento, eu vou ter melhores processos. Melhorando os meus processos, eu vou agir de forma mais eficiente e atrairei mais clientes. Atraindo mais clientes, eu vou ter resultados financeiros cada vez melhores. Essa é a causalidade apresentada pelos mapas estratégicos. Tudo bem? No último livro, a Execução Premium, Kaplan e Norton, eles apresentam um sistema de gestão integrada, não apenas mais partindo da premissa que já existe na estratégia, mas eles também buscam nesse livro mostrar como o desenvolvimento da estratégia deve ser orientado para o Balanced Scorecard. Um exemplo que a gente viu em sala de aula é a própria construção da visão. Não se admite uma visão de futuro da organização sem ter, né, uma data. Aquela data é a data escolhida pela organização para que a estratégia seja alcançada. Então, a partir desse sistema de gestão integrada, nós desenvolvemos as estratégias, traduzimos essa estratégia, seja através dos nossos indicadores e metas, seja através do nosso portfólio de iniciativas, e apontamos dentro desse portfólio de iniciativas onde vão vir os recursos para investir. Depois nós alinhamos a organização, planejamos as operações, monitoramos e aprendemos, muito parecido aí com o ciclo PDCA, testa e ajusta, e o ciclo contínuo, como
nós vimos dentro daquelas 5 metas da organização orientada para a estratégia, a estratégia se torna algo contínuo e esse ciclo, tal qual o ciclo PDCA, vai melhorando cada vez mais a gestão estratégica da organização. Como vimos na sala de aula, a balança de Korka na prática é o seguinte: eu quero alcançar resultados notáveis. Resultados notáveis é igual à descrição da estratégia, a mensuração da estratégia e a gestão da estratégia. A descrição da estratégia pode ser vista nos mapas estratégicos. A mensuração da estratégia, ela vai utilizar as iniciativas, os indicadores e as metas para verificar se aquilo que foi planejado está sendo alcançado, e a gestão estratégica vai ajudando a corrigir rumos, mostrando os resultados, etc. Não se pode gerir o que não se pode medir. Não se pode medir o que não se pode descrever. Então, na prática, isso é o balanço de Korka. Juntando todas as partes, se a gente for pensar nessa pirâmide, a estratégia é desenvolvida. A partir da estratégia, nós construímos o nosso balanço de Korka, que tem seus objetivos, seus indicadores, suas metas. Para a gente alcançar indicadores e metas, nós precisamos de programas, precisamos de projetos, e esses projetos e programas vão sendo desenvolvidos dentro de um portfólio. E as saídas desses programas e projetos vão ajudando as organizações a atingir as suas metas e seus indicadores. E o ciclo de controle realimenta, começa tudo de novo dentro do ciclo de planejamento estratégico da organização. Cada organização tem o seu ciclo. Então, é importantíssimo entender essas partes. Tudo bem? Eu vou, a partir de agora, passar por um exemplo prático. Na minha organização, qual é a nossa visão de futuro? Até 2016, ser capaz de hospedar todos os sistemas corporativos do Exército Brasileiro e integrar todos os seus usuários à EBNet, a nossa rede estratégica, de forma segura e resiliente, mantendo-se como o principal provedor de serviços de TI utilizados pelo Exército Brasileiro. Nós somos um provedor de TI. Nossa missão é ser o provedor de TI do Exército. Mas a nossa visão está descrita e tem um tempo. Então, até o final de 2016, essa visão tem que ser alcançada. Como essa visão vai ser alcançada? Através de nossa estratégia. Ok? E qual é a estratégia? Bem, não se deve implantar o balancete de Korka sem tratar essa implantação como um projeto. Nós temos que ter uma visão daquilo que a gente vai fazer. Esse é um exemplo, apresentei em sala de aula, de como se conduz, os passos, quais são os passos necessários para se implantar um balancete de Korka. Além da parte inicial de projetos, é fundamental que a gente faça uma análise da organização. Quais são os norteadores estratégicos? Qual é a visão? Quais são os valores? Qual a cadeia de valor da organização? Quando nós analisamos qual é a minha organização, onde é que ela quer chegar, a gente parte para a análise estratégica, um diagnóstico, onde a gente vai verificar quais são os nossos pontos fortes e fracos, ou seja, a análise interna, quais são nossas ameaças e oportunidades, a análise do ambiente externo. Desenvolvemos a matriz SWOT, que foi mostrada em sala de aula. E a partir da matriz SWOT, nós definimos as questões estratégicas. Eu vou mostrar um exemplo mais à frente. Depois da análise estratégica, nós fazemos a formulação estratégica em 2 etapas: a construção do mapa estratégico e a tradução das estratégias. Então, transformar aquele mapa estratégico em um balancete de Korka coerente, com iniciativas, com indicadores e metas. E, por último, validar esse plano todo que deve, a partir ser implementado. Tá bom? E aí começa o ciclo PDCA, um ciclo contínuo, onde a estratégia se torna o foco da organização. Então, na minha organização, mostrei em sala de aula, nós fizemos uma análise SWOT. Eu já expliquei o passo a passo em sala de aula, eu só gostaria de resumir
como a análise que foi feita, a análise estratégica, a matriz ajudou na construção e identificação dos objetivos estratégicos e das estratégias. Tudo bem? Do ponto de vista das ameaças e oportunidades, nós definimos, antes da construção da SWOT, que por mais que nós levantássemos uma série de ameaças e oportunidades, nós iríamos focar em 5 ameaças e 5 oportunidades, seriam aquelas mais votadas. A mesma coisa fizemos para pontos fracos e fortes. Nós escolhemos 7. Normalmente as ameaças e oportunidades são utilizadas para identificar os objetivos estratégicos. Os pontos fracos e fortes para identificar as estratégias. Dando um exemplo, se a gente for observar, eu dei um exemplo em sala de aula, vou dar outro exemplo agora. Governança de TI no Exército. Uma oportunidade, é um tema atual, um tema importantíssimo, face aí os órgãos de controle que cada vez mais cobram que uma organização tenha governança de TI. A TI é cara e precisa ser governada. Então ela foi um dos pontos mais votados, né? Eu ensinei em sala de aula como se faz a análise SWOT. As perguntas estão ali embaixo. Então, por exemplo, a gente monta a tabela, está ali ameaças, oportunidades, pontos fortes e pontos fracos. A gente envolve o maior número de pessoas da organização que seja possível e as pessoas vão fazendo as suas análises. Então, um exemplo. Carência de recursos humanos é um ponto fraco, ok? Então, qual o impacto do ponto fraco para agravar a ameaça? Qual o impacto da carência de recursos humanos para agravar a ameaça restrições orçamentárias? E nós temos uma escala, impacto forte, médio, fraco ou nenhum impacto. Qual o impacto do ponto fraco, carência de recursos humanos, para agravar a ameaça a ataques cibernéticos? E nós vamos fazendo as votações, alimentando, as pessoas vão votando e depois a gente compila. Essa tabela que eu estou mostrando já é a compilação de todos os resultados. Tá ok? Então, governança de TI foi uma oportunidade bastante citada. Um ponto fraco, também bastante citado, é a baixa cultura de governança de TI. Então, governança de TI no Exército tem uma oportunidade, é uma variável externa. A baixa cultura de governança de TI foi causada por nós mesmos, foi um ponto fraco, é interno da organização. Vocês podem observar o seguinte, um dos objetivos estratégicos, o ET2, é aperfeiçoar a governança de TI nos SISTEX, nos sistemas de telemática. Então, como eu falei, as ameaças e oportunidades são candidatas a objetivos estratégicos. Assim como os pontos fortes e fracos são candidatos à estratégia. Não é à toa que dentro do Objetivo Estratégico 2, aperfeiçoar a governança de TI no SISTEX, nós temos aqui um indicador que é o índice de maturidade dos processos de TI do SISTEX. A gente quer aumentar a nossa maturidade. A gente percebeu que a gente tinha um ponto fraco. E esse ponto fraco pode atrapalhar no momento que a gente precisar explorar a oportunidade que se avizinha. Então, nós temos uma série de iniciativas estratégicas para aumentar esse indicador. Nosso índice de maturidade era baixo. A gente pretende aumentar, a meta 25% ao ano. E temos nossos projetos, as iniciativas estratégicas. Adotar a certificação ISO 20000. Então, nós temos um projeto hoje para implantar a ISO 20000 dentro do SISTEX. Desenvolver uma cartilha para avaliação da maturidade, de forma que todos os centros subordinados ao CITEX, que fica em Brasília, possam implantar e melhorar os processos relacionados à governança de TI e realizar a avaliação de maturidade. Será que realmente os centros estão adotando e melhorando os seus processos? Então são algumas iniciativas. Para quê? Para que no próximo ciclo não exista mais esse ponto fraco. A maturidade da governança de TI dentro do sistema seja alto. Tudo bem? Eu
Agradeço a atenção no vídeo. Eu espero que a gente tenha, o vídeo é bem simples, tenha passado de forma coerente por diversos pontos que surgiram em sala de aula como dúvida, pedidos de esclarecimento. Eu procurei dar um exemplo simples, mas significativo, onde quem conhece um pouco do balancete Korkai, nós vimos bastante análise SWOT, vimos bastante mapas estratégicos, vimos bastante como é que se constrói, como é que se define o elenco de iniciativas estratégicas a partir da SWOT. Eu espero que vocês tenham compreendido essa mecânica e me coloco à disposição para, caso seja necessário, novos esclarecimentos. Então, mais uma vez, obrigado a todos pela atenção dispensada e nos encontramos em sala de aula. Tudo bem?